Olá, pessoas queridas, tudo bem? Eu sou a Maura e hoje a gente vai conversar a respeito da energia do Sol passando pelo signo de Touro. Não só o Sol, mas eu vou comentar um pouquinho também, porque a gente vai ter, assim como a gente está tendo desde o começo do ano, desde janeiro, a gente está tendo um stellium em todos os signos que o Sol está passando, né? E agora no mês de maio, não, pera, de abril e maio, que é o período de Sol em Touro, de 19/4 a 19 ou 20/5, vai depender do horário do Sol, onde você tá. Esse período, a gente vai ter Sol, Mercúrio, Vênus e Urano passando por esse signo. E o que significa esse signo? Esse signo ele fala muito a respeito do amor, da beleza, da sensibilidade, da delicadeza, da vida física, dos prazeres da vida, sabe? Do prazer de não fazer nada, do prazer de trabalhar, ralar igual um louco, chega no final de semana e falar: esse é o meu momento. É o meu momento de descanso, é o meu momento de colocar o pé para cima, de não fazer absolutamente nada porque eu posso, eu consigo, eu quero, eu mereço. Touro pede muito isso pra gente. Então a gente vai ter o Sol, que é o nosso ego, o nosso eu, a nossa essência. A gente vai ter Mercúrio, que é a nossa comunicação, a maneira como a gente absorve as informações, a maneira como a gente repassa essas informações, o nosso entorno, a nossa vizinhança, nossos parentes um pouquinho mais distantes. A gente vai ter a Vênus, que é o planeta que fala a respeito da maneira que a gente adquire valores, a maneira como a gente gosta de gastar financeiramente, como a gente gosta de adquirir dinheiro, nós também. É um planeta que fala muito a respeito dos nossos maiores dons, daquilo que a gente tem de nato dentro da gente. Por isso que a gente consegue gerar valor, porque já está dentro de nós. A gente não precisa de muito esforço para desenvolver essas habilidades. Essa é a Vênus, é sobre isso que ela fala. Então todos esses planetas, todos esses arquétipos, eles vão estar dentro de uma energia de sossego, de tranquilidade, de determinação. Touro, quando você dá uma tarefa para ele não é aquela pessoa que vai falar: ok, vamos fazer agora e vamos fazer o mais rápido possível, como um ariano faria, por exemplo. Não. Touro, ele vai precisar de instrução, ele vai precisar de um sentido para aquilo que ele está fazendo, vai ter que ter um começo, um meio e um fim. Taurino, quando ele tem essas instruções, quando ele tem essa visão, ele vai até o fim, não importa o tempo que leve. E geralmente o tempo para o taurino ele demora um pouco mais porque as coisas precisam ser bem feitas. Na cabeça do taurino, tudo que ele toca, tudo que ele põe a mão, ele precisa sentir o cheiro, ele precisa sentir o gosto, ele precisa sentir o tato, ele precisa ter a visão daquilo para que isso se desenvolva. E a partir do momento que ele tem essas habilidades ali à disposição dele, o trabalho é feito do começo ao fim sem erros. Isso é muito bacana, essa é a energia taurina de terra. Então assim, nós teremos todos esses arquétipos de planetas dentro de nós, sendo remexidos pelo Sol passando nessa energia de Touro, nessa energia de Sol em Touro. Certo, pessoas queridas? Então agora a gente vai para a leitura mesmo de vocês. Leoninos, meus queridos, vamos lá, período de Sol em Touro para vocês. É de 19/4 a 20/5, mas não se prendam às datas. Eu dei uma atrasadinha na leitura porque eu tava sem suporte. N coisas aconteceram por trás das câmeras, leoninos, mas vamos lá. A leitura de vocês, então, é assim. Sol em Touro vai estar passando pela área da sua vida que fala a respeito da sua imagem, a maneira que você se coloca deliberadamente no mundo, como você gostaria de ser visto, como você se porta diante dos outros conscientemente. Não é a maneira como as pessoas te percebem, como por exemplo na casa 1. É na casa 10 que o Sol em Touro está passando. Não só o Sol, como o Mercúrio, como a Vênus, Urano está lá também causando uma certa revolução na sua carreira, né? As coisas parecem que não andam muito estáveis, né? Parece que não é um negócio fixo, firme na mão. Cada dia que passa, ou cada semana que passa, é um susto ou uma novidade que aparece dentro da sua carreira, certo? Isso é muito Urano, isso é muito ele lá em cima fazendo revoluções com vocês. E com o Sol passando
nessa área da sua vida também, ajudando, dando força para esse Urano, eu entendo que tem muitos leoninos que estão passando por momentos chave e decisivos dentro da sua área de carreira, trabalho. E assim, quando eu pergunto para o tarô quais as principais energias que os leoninos precisam trabalhar durante os próximos 30 dias, e aqui é assim, coloca dentro do seu contexto 30 dias, mas se você vê que isso se desenvolve antes ou que isso demora um pouquinho mais para se desenvolver, ok, é normal. O tarô ele vai de acordo com o tempo interno de cada um e não de acordo com o tempo do relógio que a gente quer estipular, certo? Então, quando eu perguntei para o tarô o que vocês precisam trabalhar durante esses 30 dias ou mais, o tarô me respondeu com um 6 de copas e uma rainha de copas. Muitos leoninos estavam esperando, aguardando alguma notícia há muito tempo. Pode ser uma notícia a respeito do seu trabalho mesmo, e a gente já vai conversar a respeito disso. Um 6 de copas pode também representar uma pessoa voltando do seu passado, ou um plano, um projeto, algo que você se aplicou lá atrás, sei lá, um concurso que você se inscreveu e fez e o resultado não saiu. Sabe assim, quando a gente está aguardando que algo se desenvolva e venha até nós? Pois muito bem, é isso que vocês estarão desenvolvendo agora durante esses 30 dias. O seu senso de receptividade, de entender que agora não tem muito o que você fazer, agora é meio que deixar, sabe, as peças do universo se encaixarem por si só e vocês receberem os louros, ou então vocês receberem o resultado daquilo que vocês estavam aguardando. Certo, leoninos, então assim, para aqueles leoninos que estavam aguardando notícias boas, notícias bacanas, onde emocionalmente você sente que aquilo vai te preencher, é muito provável que nesses próximos 30 dias você tenha notícias a respeito disso. Por quê? Na sua casa 3, na casa da sua comunicação, você saiu com um pajem de copas. O pajem de copas, ele é o mensageiro da rainha, né? A rainha saiu aqui em cima, então são vocês aguardando uma mensagem do mensageiro de vocês. Ou seja, ou realmente é uma pessoa um pouco mais nova que você até, voltando lá do passado, falando oi sumido, oi sumida. Acontece, existe essa possibilidade, só que aqui, notem bem, é uma volta desejada, tá? Não é uma volta de passado do tipo, ai, nossa, Deus que me perdoe, que esse passado fique lá atrás. Realmente, esse passado para vocês vai ficar lá atrás mesmo. Agora, aqueles que têm um passado que fala, poxa vida, isso poderia ter sido emocionalmente bacana, teremos notícias. Esse pajem de copas aqui não me nega que uma notícia gostosa, uma notícia sincera, muitas vezes uma notícia de reconciliação. Um pajem de copas ele consegue ser a ponte do diálogo, onde as pessoas se entendem, elas compreendem as razões umas das outras. Então pode ser essa pessoa do passado voltando para vocês para falar a respeito, né, de assuntos mal resolvidos e tentar colocar os pingos nos is, ou vocês recebendo a notícia desse concurso que vocês se aplicaram, dessa prova, dessa atividade, desse cargo que vocês estão buscando. Muitos leoninos aqui, né, já que o sol está passando dentro da sua área de carreira, existe uma esperança de um cargo que vocês aguardavam que saísse, né, que viesse à tona para vocês preencherem. Pode ser que agora venha essa notícia. Só que esse cargo, essa pessoa ou essa dinâmica vai fazer com que você se desloque, porque a hora que eu vejo o eixo oposto da sua casa 3, que é a casa da comunicação, a casa 3 é a comunicação, o eixo oposto é a casa 9, que é o nosso horizonte expandido, que é quando a gente viaja para lugares mais longes, quando a gente conhece pessoas, locais, outras culturas, outras bolhas, outras dinâmicas bem diferentes da gente. Vocês têm o 8 de paus, que é a carta do deslocamento, que é a carta que indica que muitas vezes ou a gente vai fazer viagem, mas é uma viagem a longo prazo, é uma viagem um pouco mais longa, não é essa de curta distância que a gente faz aos nossos arredores, entende? Esse 8 de paus me fala desse deslocamento. Então, é provável que seja ofertado para vocês que vocês saiam de onde vocês estão, seja mudando o lar, porque o lar para vocês não... Nesses 30 dias, vocês não vão ver ele como o seu porto seguro, não o lar físico. Porque tem muito leonino com a carta do mestre aqui dentro do lar, tem muito leonino que já se sente o próprio lar, então independe de onde estiver.
pode ser no bairro que está hoje, na cidade que está hoje, pode estar mudando de estado, pode estar mudando de país. Não importa, o seu lar está dentro de você e isso é muito bonito, isso é muito bacana. Com essa carta do mestre aqui, me vem falando de vocês estarem plenamente donos do seu lar. Seja o seu lar externo com a sua família, onde você é um chefe ou uma chefe de família e as coisas estão se encaminhando para aquilo que você já vinha se dedicando há muito. Ou então, seja vocês solo, no seu lar solo, sem precisar dele fisicamente, certo? E aí, quando eu olho para a carreira mesmo, eu vejo a carta da morte, eu vejo a carta da transformação aqui para vocês, eu vejo vocês trocando de pele, trocando de imagem, ganhando uma autoridade e um poder que é muito instintivo, é muito intuitivo. A casa 12 de vocês têm um rei de espadas. Essa pessoa, esse rei de espadas, ele é extremamente científico, ele é metódico, ele é teórico, ele conhece as teorias, ele estuda muito a respeito das teorias, por isso que ele é um sábio das letras muitas vezes. Ele é o sábio da comunicação, porque é ele quem estrutura as linhas de raciocínio, é ele quem traz informação preciosa e valiosa para aquela linha de raciocínio. E isso dentro da sua casa 12 pode me falar de pessoas, vocês recebendo intuições de guias, mentores teóricos que auxiliam vocês tanto na sua profissão quanto na sua rotina, na sua vida física, porque quando a espiritualidade fala com a gente, ela fala de diversas maneiras, leoninos? Ela fala através do nosso trabalho, ela fala através da nossa vida íntima, ela fala através dos nossos filhos. Existem muitos canais, muitas maneiras da espiritualidade falar com a gente. E a maneira que a espiritualidade está falando com vocês é de uma maneira muito racional. É de um ponto de vista muito lógico e prático. Então não é, por exemplo, vocês receberem uma intuição e ficarem perdidos com aquela informação. Não, é uma certeza. A rainha de copas, ela é a pessoa que recebe a intuição. E nós temos um rei de espadas aqui mandando as informações para essa rainha de copas, entendem? Pode ser para alguns, bem poucos, isso aqui, Vamos lá. A leitura é muito geral para muitas pessoas. Mas pode ser que uma pessoa que já estava predestinada para vocês, para quem acredita, uma alma gêmea, uma chama gêmea, talvez. O ponto aqui é que a pessoa é kármica, mas não o kármico de, ai, nossa, isso é um karma na minha vida. Não, era para ser, era para acontecer, karma bom, entende? Pode ser essa pessoa do seu passado retornando e instintivamente, intuitivamente você sente essa pessoa voltando e você sabe como é o perfil dessa pessoa. Esse perfil é um rei de espadas. Não é muito carinhoso, Não é uma pessoa muito dada a ser efusivo, a ser aberto, a abrir as emoções que sente, mas é uma pessoa muito prática. É uma pessoa que fala muito bem e que sabe conversar muito bem. Muito provavelmente essa fala dessa pessoa te agrada, te traz, como vem da casa 12, nossa, te traz insights maravilhosos que te ajudam a estruturar a sua rotina. E muitas vezes, quando eu vou olhar o eixo oposto, então, da sua casa 12, que é a casa 6, a sua rotina, seu cotidiano, sua saúde, a maneira que você cuida e cura das coisas, vocês têm um pajem de paus, vocês têm um menino brincalhão, um espírito brincalhão, o olhar colorido sobre a vida. E aqui é um olhar colorido sobre a sua rotina, sobre o seu cotidiano. Então notícias chegam para vocês que fazem com que você se sinta muito completo, muito feliz. Um 9 de copas dentro da sua casa 5, dentro da sua casa de criações, me fala de pessoas que estão conseguindo criar aquilo que desejam, aquilo que há muito lá emocionalmente, porque os desejos, quando eles vêm do coração, quando eles são sinceros, eles se cocriam, eles se transformam na nossa frente, eles aparecem, eles se materializam. E eu vejo leoninos aqui materializando principalmente amores ou situações ou cargos que emocionalmente vocês sabem que te preenche, vocês sabem que te completa, e o fato desse preenchimento acontecer é o que vai trazer a lente colorida desse pajem de paus na sua casa da rotina aqui. Entende? É um acordar com o passarinho cantando e achar bonito o canto do passarinho, sabe? Coisas simples, coisas que o dinheiro muitas vezes não compra. A gente tá falando no naipe de paus, A gente tá falando das nossas intenções e paixões.
Então, assim, a gente vai estar apaixonado pela nossa rotina. A gente vai estar apaixonado pelo cotidiano, entende? Um pajem de paus, quando ele está dentro dessa área da vida, é nessa dinâmica que ele funciona. E ele está sendo governado pelo rei de espadas. O rei de espadas, ele representa os signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. E o pajem de paus representa os signos de fogo, assim como vocês, Áries, Leão e Sagitário. Então, quando eu vejo esse pajem de paus sendo regido pelo rei de espadas, eu entendo que instintivamente, intuitivamente, espiritualmente, existe muita maturidade por trás desses atos leves e cotidianos, mas ao mesmo tempo, por mais que exista seriedade, por mais que exista maturidade, nada impede vocês de curtirem a vida, de curtirem o dia a dia, cada minuto, cada segundo do seu cotidiano de uma maneira gostosa, divertida, leonina, impulsionadora, motivadora. Eu tô vendo muito essa energia aqui, porque assim, vamos lá, né? Na sua casa 1, no seu eu tenho um 5 de espadas aqui, então eu vejo que tem leoninos que vêm muito provavelmente de um 2020, começo de 2021 pesado, de uma batalha, saíram de um campo de guerra, muitas vezes feridos, muitas vezes com uma carapaça mais dura, porque sentiram a realidade muito cruel, porque nós temos um 5 de espadas e um cavaleiro de espadas, um do lado do outro, e o cavaleiro de espadas está na área da sua vida que fala dos seus valores. Então é como se a comunicação das pessoas estivesse muito dura com vocês, é como se vocês também estivessem muito duros na comunicação com as outras pessoas, porque o momento pedia essa seriedade, entende? Porque o momento pedia todo esse peso. E muitas vezes, quando a gente sente o ambiente pesado, a gente sente também que existem algumas batalhas que não vale a pena a gente entrar, algumas comparações que não vale a pena a gente fazer, principalmente com relação à nossa autoimagem e aquilo que a gente quer levar para os outros, para a vida, para a nossa carreira, para o nosso relacionamento, certo? Então, assim, se vocês estavam se sentindo derrotados lá atrás, se tivemos, situações imbativas, seja com relacionamento, seja no trabalho, seja no íntimo. O leão tá voltando com a Jubinha, o leão tá voltando com aquela animação gostosa que vocês possuem, com aquele brilho, sabe assim? Tem muito leonino que tá sentindo falta de entrar em contato com as outras pessoas, e isso é muito normal e é muito natural. Os nativos de fogo estão assim, sedentos por uma aglomeração, vamos dizer, mas não, vamos lá, bom senso, vamos colocar aqui o lado colorido dessa aglomeração. E aqui, vamos lá, isso não significa necessariamente que está na hora de aglomerarmos. Vamos colocar o bom senso, vamos colocar o contexto que a gente está, é uma pandemia ainda, as coisas ainda não estão aliviadas, ainda temos índices altos, então vocês leem o jornal, Não preciso falar a respeito disso. Mas nada impede da gente visualizar o reencontro, nada impede da gente visualizar a gente voltando aí para algum evento que a gente gosta de ir, fazendo alguma atividade que a gente tem paixão. Por exemplo, eu sinto muita falta de ir num show de rock, nossa, eu sinto muita falta de um festival. E eu sei que isso não vai acontecer tão cedo, mas nada impede de eu visualizar isso acontecendo no longo prazo, entende? Isso também são vocês fazendo isso. Só que vocês, nessa visualização, vocês cocriam. Não que vocês vão cocriar as pessoas ao seu redor, De novo, a vida entrando nos eixos como era antes de uma pandemia. Não, muito pelo contrário. Vocês vão olhar essas restrições de isolamento e etc., do não poder se aglomerar de uma forma muito diferente. É como se renascesse um outro leonino aqui, com uma outra cabeça, um outro ponto de vista, compreendendo a realidade que se encontra, e muito mais aliviado pelas soluções que conseguiu desenvolver. Nossa, são 30 dias de alívio para vocês. Ai, que delícia, leoninos, que delícia. Então aí é a hora que eu vou olhar para a sua vida. Então, falei bastante a respeito do seu eu, da sua comunicação, os seus valores. Seus valores pode ser que você esteja muito batalhador por eles. Pode ser que as pessoas queiram ferir alguns valores seus e você vai estar com muita coragem, com muita força, muita gana lá do seu íntimo, casa 8, com a força. Vocês vão estar com muita gana e muita coragem para defender os pontos de vista que racionalmente vocês sabem que é o correto, aquilo que a ciência fala, aquilo que a ciência põe na mesa e você fala, gente, vamos lá, Vamos estudar aqui, olha só, a teoria aqui fala assim, assim, assado.
um cavaleiro de espadas aqui na sua casa 2, que é a casa dos valores, e um rei de espadas na sua espiritualidade lá na 12, é muito essa configuração de o que é certo, o que demoraram tempos para estudar, vamos seguir o que demoraram tempo para ser estudado e etc. Vocês vão dar valor a esse tipo de coisa. Pode ser que vocês sejam os cientistas ou vocês sejam os propagadores de teorias científicas, de teorias sólidas, que podem trazer um pouquinho mais de estabilidade para o outro. Por isso essa carta da morte na sua carreira, por isso vocês vão ter essa notícia de que vão estar mudando de cargo, ou mudando de emprego, ou mudando de cidade, ou mudando, fazendo um deslocamento. É um mês onde vocês vão estar tranquilos. Gosto dessa energia para vocês, leoninos, porque eu não vejo um sentimento, por exemplo, de derrota, como vocês vieram aqui nessa casa 1, como vocês abriram a leitura. Eu vejo muito pelo contrário. Eu vejo a maturidade, eu vejo vocês entrando naquela energia de, ok, sei aonde eu estou, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso receber, como eu tenho que agir e qual é o olhar que eu tenho que ter a respeito disso. Com leveza. Que lindo! Então, quando eu vou olhar agora para a sua área mais externa, quando eu vou olhar, por exemplo, para relacionamento mesmo, para quem já tem um relacionamento a longo prazo, ou então é sério e tal, vocês saíram com um 2 de ouros, que me fala de vocês estarem sendo meio multitarefas, né? Não tá dando muito tempo para ficar prestando atenção em amor mesmo, né? Para aqueles que estão focados em carreira, para aqueles que estão focados em relacionamentos. Desculpa, deixa eu só voltar para a galera da carreira. Pode ser que vocês estejam sendo meio multitarefas, porque talvez algum sócio, algum parceiro que te ajuda no trabalho, ou esteja faltando para você no momento que você mais precisa, né? Um 5 de espadas aqui na 1. Ou você está percebendo que essa pessoa está meio que tirando um time de fora do time de campo. E você percebe que isso não está sendo muito justo. Então, para nível de carreira e trabalho, um 2 de ouros é você ter que absorver algumas atividades de outras pessoas que, né, não é a sua responsabilidade, mas fazer o quê? Estamos aqui para isso. Se eu tenho a capacidade, se eu tenho a disponibilidade física de conseguir absorver essa função ou essa atividade, ou, né, o que quer que tenha sido proposto não foi cumprido, pois muito bem, vejo leoninos aqui mandando pro peito e falando, ok, vamos lá, vamos embora, não tenho medo não, porque eu sei que isso vai retornar para mim depois. Isso retorna em experiência. Se eu precisar tratar desse assunto mais alguma vez na minha vida, eu já vou saber como tratar. Então, se é para lidar com ele, vamos agora, né? Vamos agora no começo, vamos aproveitar essa energia de iniciante aqui, porque nós temos 3 páginas aqui nessa leitura. Temos um pajem de copas, um pajem de paus e um pajem de espadas. Tá faltando um pajem aqui para completar o jogo, certo? Pajem de ouros, que seria a maneira que a gente está literalmente fazendo as coisas na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então pode ser que as coisas na vida física mesmo, materialmente falando, não tenha tantas mudanças assim. Porque, né, me faltam naipes de ouro aqui para eu ter certeza do físico. Mas eu tenho muita certeza das suas intenções, da maneira que você está se comunicando e da maneira que você está intencionando tudo que você está criando. É um momento perfeito para você entrar em contato, por exemplo, com os seus amigos, para você fazer planos, traçar planos mesmo, um pajem de espadas, uma curiosidade, buscar informações, pequenas informações, nada muito aprofundado, com amigos, com pessoas ao seu redor, com o seu grupo, com a maneira como você se vê dentro da sociedade, para você traçar ainda mais as suas metas a longo prazo. Esse é o momento, para suas metas a longo prazo, leoninos, é o momento de vocês caçarem informação. Buscarem com os amigos, buscarem protocolos, buscarem procedimentos, coisas práticas, coisas que vocês podem colocar num papel, como, por exemplo, uma simples lista de prós e contras. Um pajem de espadas faz isso perfeitamente, essa listinha deles funciona muito bem. Certo, leoninos? Então é sim um período para vocês desenvolverem as suas habilidades de comunicação dentro do seu ambiente de trabalho. Existe uma possibilidade de vocês fazerem um deslocamento com relação a esse ambiente de trabalho. Se a gente está falando a respeito de relacionamento mesmo, para quem está num relacionamento fixo,
já há um tempo, né, estamos meio multitarefas, um pouquinho mais preocupados com a parte prática da vida, com o ter que fazer as coisas e pôr a mão na massa, do que necessariamente estar preocupado com o parceiro ou a parceira. E o parceiro ou a parceira, ou então vice-versa, né? E aqui a gente pode inverter porque são eixos opostos, casa 1 e casa 7. Então, assim, pode ser que vocês estejam vendo o seu parceiro se dedicando um pouco mais a outro assunto que não a vocês, e nisso traz aquele sentimento de, poxa vida, mas e eu? E aí? Vamos conversar? E vai haver essa conversa. E vai haver uma renovação com relação a essa dinâmica entre vocês dois, onde pode estar faltando um pouquinho de sentimento, e é aqui que vocês vão colocar a pitada de sentimento, principalmente se vocês estiverem se relacionando também com outros leoninos, além de, né, de vocês mesmos, porque nós temos a carta da força aqui do lado do 2 de copa, do 2 de ouros, e a carta da força representa o signo de Leão. Então pode ser que vocês estejam em contato com outros leoninos, né? Vocês estejam num relacionamento com outro leonino onde ele tá dando atenção um pouquinho mais em outro assunto, além de você. E isso tá te causando um pouco de angústia, ou mesmo uma sensação de, poxa, me deixando para trás. Mas isso vai ser consertado, isso vai ser conversado, porque entre as partes existe muita vontade de acerto, certo? Quando eu vou olhar para os leoninos que estão que não estão num relacionamento, que só estão nos crushes e etc., vocês vêm de relacionamentos que te machucaram, né? Que vocês viram que foi muito injusto, onde teve talvez um pouco de manipulação e etc. Só que agora vocês estão numa fase da vida onde vocês estão tão plenos de si, tão seguros da maneira que vocês querem montar uma família, por exemplo, o mestre na sua casa 4, da maneira que vocês querem lidar com o seu emocional e a sua vida íntima, o seu interno e os seus segredos com muita força, com muita garra e coragem, com a carta da força aqui na sua casa 8. Por conta desses pequenos, grandes detalhes, vocês estão muito abertos para as pessoas chegarem até vocês, e são pessoas que vocês pediram, sabe assim? Pessoas e perfis de pessoas que você lá atrás, naquelas jogadas injustas que fizeram com vocês perceberam, não, mas espera, eu quero uma pessoa não desse modelo, não dessa forma, eu quero o XYZ. E agora pode ser que o XYZ esteja aparecendo no seu caminho. Um pouquinho de cuidado com esse XYZ, porque ele ou ela pode ser um pouco infantil, um pouco imaturo, porque do lado do 9 de copas, que é o desejo atendido, nós temos o pajem de paus, que é, né, essa criança alegre e brincalhona ali dentro da sua rotina. Só que é uma criança, então a gente tem que lidar ainda com algumas infantilidades, a gente tem que lidar ainda com algumas inseguranças, porque nós temos aqui um 9 de copas, um pajem de paus e um pajem de espadas muito próximos um do outro, também próximos da carta da morte e do mestre. Então eu vejo vocês muito maduros, muito seguros, mas tendo que lidar com um crush ou uma crush que, né, tá ainda num mundo um pouco fora da realidade. Só que esse fora da realidade é o sorriso que vocês precisavam para colocar no rosto, para aqueles leoninos que estão procurando um relacionamento e não estão focados no trabalho. Certo, leoninos? Mais signos específicos. Nós temos aqui Escorpião. A gente está entrando agora numa lua cheia de Escorpião, que pode ser que traga para vocês esse ar fresco de juventude, ou essa pessoa mais fresca de juventude. Só que com o Escorpião é um pouco mais delicado, é um pouco mais suave, é um pouco mais romântico e menos fogo e menos pele. A pele mesmo eu acredito que vocês vão encontrar com os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, porque parece que são eles que estão querendo trazer um fogo um pouco mais para vocês. Certo, leoninos? Muito bem, essas são as mensagens para vocês referente ao período de Sol em Touro. Eu espero que vocês tenham gostado, que as mensagens tenham sido úteis. Um beijo, um queijo e até a próxima!